Chegamos aqui à resolução do 7º desafio do seu curso de PHP e agora nós vamos resolver aquele exercício que eu propus há pouco tempo atrás, dizendo o seguinte: o cara tem um salário, sei lá, o cara ganha 10 mil reais. Clique em calcular, eu digo, ó, quem recebe um salário de 10 mil reais recebe 7 salários mínimos mais 340 reais. Isso considerando o salário mínimo de 1.380. Como que eu cheguei nesse valor? Como que eu fiz essa divisão? Como eu cheguei nesse resultado? Pois é exatamente vendo esse exercício aqui, essa resolução, que você vai chegar à sua conclusão. Vê até o final, porque tem muita coisa legal, inclusive utilizando um operador que muita gente usa para uma certa finalidade, mas que ele serve para muito mais do que os professores de algoritmo passam para você. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à resolução de mais um desafio aqui do seu curso em vídeo de PHP moderno. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai começar a resolver aquele desafio 7 e eu tenho uma coisa muito importante para te explicar antes dele. Pode parecer simples, né? Talvez você tenha chegado à solução de uma maneira bem tranquila, porém, o que eu vejo dentro de sala de aula muitas das vezes é a galera que não sabe como resolver esse desafio de uma maneira intuitiva, de uma maneira simples. E basta uma simples divisão para a gente resolver isso. Tem gente que decora ou que, sei lá, chuta que é uma divisão, mas acaba não sabendo explicar o motivo. E é exatamente por isso que no início, antes de começar a resolver esse desafio, eu tenho um princípio para te mostrar e eu vou fazer um desenho aqui para você, que desenhando é a melhor maneira que a gente consegue aprender. Então eu criei dois exemplos aqui bem simples para você conseguir resolver esse desafio que é um pouco mais complexo que essas duas situações que eu vou te contar, que eu vou desenhar para você. Então fica ligadinho, fica ligadinha, que depois dessa aula você vai conseguir resolver muitos exercícios básicos de programação através desse raciocínio que eu vou te mostrar. Interrompemos a sua aula, mas é por um bom motivo, assiste até o final. Que a galera do Explicadores.net tá junto com a gente do curso em vídeo nessa empreitada de trazer o curso de PHP moderno para você. E eles são um preparatório para concursos em geral. Tem os tradicionais PM, NSS, além do ponto forte deles, que é Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas o recado principal aqui desse vídeo é que eles trabalham com um preparatório militar para gente da área de TI. Sim, você pode trabalhar diretamente na Marinha ou na Aeronáutica como profissional de sistema de informação. E lá você pode trabalhar como programador, pode trabalhar em montagem e gestão de redes, manutenção do equipamento de hardware e muitas outras coisas. E a boa notícia é que o Explicadores.net não age só no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Age no Brasil inteiro. As aulas deles são 100% online, são aulas ao vivo e que também podem ser assistidas depois para uma revisão ou se você perder a aula ao vivo. E só como exemplo, em 2022, no concurso da Aeronáutica, foi uma verdadeira chuva de aprovações. E eles foram o preparatório que mais aprovaram candidatos no Brasil. Então não perde tempo. Acesse agora o QR Code que está aparecendo na sua tela, entre em contato com o Explicadores.net e diz que você veio pelo curso em vídeo. E aí você vai receber uma condição especial para poder fazer o curso com eles, isso só por estar fazendo aqui o curso com a gente. Obrigado Explicadores.net por todo o apoio ao curso de PHP e voltamos agora à sua aula normal. Então olha só, vou desenhar da maneira mais simples possível aqui, vou rabiscar para você. Imagina a seguinte situação, a gente comprou uma pizza, certo? Essa pizza é dividida em 8 pedaços, o padrão de toda pizza, né? E eu tenho 3 pessoas aqui para conseguir comer essa pizza. Essas 3 pessoas querem comer essa pizza, mas elas têm que comer a mesma quantidade. Vamos ser justos e dividir a pizza de forma igual. E aí existem várias maneiras de se dividir. O que eu quero aqui que você entenda qual é a diferença entre a divisão inteira e a divisão real. A divisão real é aquela que a gente está mais acostumado a fazer, que vai dar, sei lá, 2,5 pedaços para cada um, né? No caso aqui vai dar menos, né? Mas 2,5, 3,25, enfim. Já a divisão inteira, que utiliza até o operador de resto de divisão inteira, que a gente viu lá na aula de operadores, é o que às vezes as pessoas se confundem um pouco, mas é simples de entender e é para isso que eu tô aqui. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte, olha só, de maneira bem simples e didática. Eu tenho 3 pessoas, a pessoa que eu chamei de pessoa amarelinha, a pessoa verdinha e a pessoa vermelhinha. Basicamente, o que eu vou fazer? Vamos dividir essa pizza para essas 3 pessoas sem fazer uma divisão matemática. Fazer uma divisão da vida, certo? Vamos fazer o seguinte, esse primeiro pedaço aqui, eu vou dar para a pessoa amarela. A pessoa amarela comeu um pedaço. A segunda pessoa, que é a verde, vai comer o próximo pedaço. A terceira pessoa, que é a vermelha, vai comer o terceiro pedaço. Beleza. Dei um pedaço para cada uma. Utilizei 3 pedaços de pizza e ainda me sobraram 5 pedaços. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, agora eu vou dar mais um pedaço de pizza para o amarelo e vou dar mais um pedaço de pizza para o verde e vou dar também
mais um pedaço de pizza para o vermelho. Então, cada pessoa acabou de comer 2 pedaços de pizza. Porém, agora, me restaram aqui, ó, 2 fatias. Então, cada pessoa comeu 2 fatias, o amarelo comeu 2 fatias, o verde comeu 2 fatias, o vermelho comeu 2 fatias, e me sobraram aqui 2 fatias. Não dá para dividir de maneira inteira, sem ter que repartir essas pizzas, 2 pedaços para 3 pessoas. Uma delas ia ficar sem comer. Por exemplo, se eu desse o primeiro pedaço aqui para o amarelo e o segundo pedaço aqui para o verde, o vermelho ficaria sem comer a fatia de pizza. Então, para a divisão inteira, eu paro no momento em que não pode ocorrer mais uma divisão sem ter que repartir aqueles pedaços que eu defini logo no início. Eu tinha definido que eram 8, beleza? Então vamos entender o seguinte, olha só, como funcionaria a divisão inteira. Então, ó, eu tenho 2 tipos de divisão, a divisão inteira e a divisão real. A divisão real, vou começar pela divisão real, fica mais tranquilo. Vou dividir 8 fatias para 3 pessoas, beleza? 8 fatias para 3 pessoas vai dar o seguinte, 3 vezes quanto vai dar 8? Aí vamos pensar assim, ó, 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. 6 ainda não passou de 8. 9 já passa de 8. Então não dá para ter 3 pedaços para cada um. Vai ter que ser 2 pedaços. Então, 8 dividido por 3 dá 2. Vou apagar aqui. Aí eu tenho o seguinte raciocínio, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. 8 menos 6 vai dar 2. Beleza? Eu estou fazendo uma divisão real. Se eu estou fazendo uma divisão real, sobrou 2 aqui, eu ainda posso repartir. Como? Eu acrescento um 0 aqui e uma vírgula aqui. Agora eu vou fazer 20 dividido por 3. E aí vamos pensar o seguinte, ó. 3 vezes 6 é igual a 18. 3 vezes 7 já é 21. Aí passa do 20, então não pode ser 7. Tem que ser 6. Então vou botar aqui 6. 3 vezes 6 dá 18. Para 20, vou botar aqui 18. 20 menos 18, deixa eu chegar isso aqui para cima, dá 2. E aí eu tenho a mesma situação. Eu posso acrescentar um 0 aqui, vai dar 6. 2 vezes 6 dá 18. E aqui sobra 2. O que nós temos aqui é o que a gente chama de dízima periódica. Então eu posso pegar essas 2 fatias que sobraram e ir dividindo para que eu consiga distribuir entre essas 3 pessoas. Isso é a divisão real. Para a divisão inteira, eu paro a partir do momento em que eu não consigo mais dividir sem ter que repartir. Vamos fazer ela aqui, ó. 8 fatias de pizza dividido para 3 pessoas. De novo, vou usar a mesma linha de raciocínio. 2 vezes 3 dá 6. 8 menos 6 dá 2. 2 não dá para dividir por 3 sem repartir, sem colocar uma vírgula aqui. Então, eu paro a divisão e a minha divisão inteira terminou aqui. O que significa que eu vou dar 2 pedaços para cada pessoa, exatamente como eu tinha planejado aqui, e vão sobrar 2 pedaços no final, que é o resto da divisão. Então, quando eu faço a divisão inteira, eu vou ter esse tipo de resultado. Eu vou pegar, dar 2 fatias para cada um e vão sobrar 2. O meu objetivo na divisão real aqui é tentar chegar até o resto 0, que não foi o caso aqui, porque não daria para fazer 2,66666. Isso aí seria uma dízima periódica. Vai sempre sobrando 20 e dividindo por 3. Sempre sobrando 20 e dividindo por 3. Então, dá uma divisão, mas é uma dízima. Beleza? Então, divisão real é aquela que tem a vírgula no resultado. Divisão inteira é aquela que não tem vírgula no resultado. Dou 2 pedaços para cada um e sobra 2. Vamos ver um outro exemplo bem simples também. Vamos imaginar o seguinte. Você chegou numa empresa e você tem um produto que custa 5 moedinhas. Então, vou colocar aqui, ó. O preço do produto é 1, 2, 3, 4, 5 moedas. Aí o que você faz? Você abre o seu cofrinho. Abrindo o seu cofrinho, vamos imaginar que você tenha descoberto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 moedas. Então, basicamente é o seguinte, o seu produto, o produto que você quer comprar, ele custa 5 dinheirinhos e você abriu o seu cofrinho e achou 14 moedas, 14 dinheirinhos. O que a gente vai fazer? Se eu fizer uma divisão inteira, eu consigo ver quantos produtos desse aqui eu consigo comprar com as minhas moedinhas. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou começar com o amarelo. Então, se o meu produto custa 5, certo? Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 moedinhas. Com isso, eu consigo comprar um produto. Confere? Só que sobrou bastante moeda. Dá para eu continuar comprando produtos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 de novo.
E aí eu consigo comprar outro produto igual. Eu acabei de comprar 2 produtos aqui. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar essas 4 moedas. Com 4 moedas eu não consigo comprar um produto. Então, basicamente, com o meu dinheiro do cofrinho, eu consigo comprar 2 produtos desse aqui e vão me sobrar 4 moedas. Beleza? Isso só é possível graças à divisão inteira. Vamos raciocinar aqui, ó. Como é que eu quero? A minha divisão seria, eu tenho 14 moedas e eu quero dividir por 5, que é o preço de cada produto. Uma outra maneira legal de pensar é, quantas vezes 5 cabe dentro de 14? Essa é a ideia da divisão inteira, certo? Então, quantas vezes 5 cabe dentro de 14? É basicamente o seguinte, 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 5 já dá 15, então não dá. Então, 14 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 dá 10. 14 menos 10 dá 4. 4 não dá para dividir por 5 sem ter que colocar a vírgula aqui. Logo, se eu estou fazendo uma divisão inteira, a divisão acaba por aqui. Pensando agora em PHP, como que eu chego nesse 2 e como que eu chego nesse 4? Para o PHP, para eu chegar nesse 2 daqui, eu tenho que fazer uma int_div, isso é, eu tenho que fazer uma divisão inteira entre 14 e 5. Já para eu chegar nesse 4 aqui, que é o resto da divisão, é só eu fazer 14 dividido por 5. Raciocinando dessa maneira, eu consigo resolver um monte de problema, inclusive desafios que estão vindo por aí, e eu te mostrei lá nos vídeos anteriores. Deu para entender essa linha de raciocínio? Deu para entender a linha de raciocínio da pizza, de eu pegar uma pizza de 8 fatias e dividir para 3 pessoas, e a linha de raciocínio de um produto que custa 5 moedas. Eu quebro o meu cofrinho, tenho 14 moedas. Quantos produtos eu consigo comprar com essas moedas? Essas duas situações, tanto a divisão da pizza quanto a compra de produto, são situações onde a divisão inteira ela é muito útil para mim. E aí muito professor fica, inclusive eu por muitos anos, fiquei explicando esse sinal de porcentagem aqui só para calcular se o número é par ou ímpar. É claro que a gente vai fazer esse desafio é muito popular aí para quem está começando a estudar programação, porém ele não é a única forma. Inclusive, a gente tem o desafio do caixa eletrônico, que você deve ter gostado pra caramba, e a gente vai fazer também nesse módulo ainda do seu curso de PHP. E é usando exatamente essa linha de raciocínio, pensando em divisões inteiras, que nós vamos resolver o desafio de agora. Vem comigo, vamos diretamente para o PHP Online para a gente começar. Então, ó, eu estou aqui no Online PHP, eu sempre chamo Online de PHP Online, vai se acostumando. Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber quantos salários mínimos o cara tem por um salário que ele ganha. Vamos supor o seguinte, eu tenho um cara que ganha o salário de R$8.000, né? Sonho de muita gente. E eu sei também, vamos imaginar, que o meu salário mínimo é de R$1.000. Eu vou fazer 1.000, que é pra gente fazer conta redonda, beleza? Então, 8.000 é o salário do cara. Quantos salários mínimos ele ganha? Aí você fala, pô, isso é fácil. Se o salário mínimo é 1.000, ele ganha 8.000, ele ganha 8 salários mínimos. Essa é a linha de raciocínio básica. Mas e se ele ganha 8.750, 9.820 e o salário mínimo é 1.320, como é hoje em dia, no momento em que eu tô gravando esse vídeo? Vou até te mostrar isso mais pra frente. Aí a coisa complica. Então você sempre tem que pensar da maneira mais simples. Vou pegar um salário de 8.000 e vou pegar o salário mínimo de 1.000. Vamos fazer o seguinte, eu quero calcular o total de salários que essa pessoa ganha. É só eu fazer o seguinte, o total de salários é na divisão o lado da direita. Então, como eu te disse ali há alguns segundos atrás, para eu calcular o valor da direita, que é o nosso quociente, é só eu fazer o int_div de salário, vírgula, o valor do salário mínimo. Ou então, você pode escrever da mesma maneira. TOT recebe o salário dividido pelo salário mínimo, tudo isso, ó, bota tudo entre parênteses, tudo isso com o elemento de coerção aqui, ó, int, o operador de coerção, int. Tanto faz o de cima ou o de baixo. Eu vou manter só o de cima, então eu vou transformar o de baixo aqui num comentário. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, vamos escrever na tela, quem ganha sal por mês, ganha TOT salários mínimos. Ganha um total de tantos salários mínimos. Beleza? Vamos executar e ver lá, ó. A sua linha de raciocínio está funcionando. Opa, deu erro aqui na linha 8. Esqueci o ponto e vírgula no final. Vamos executar de novo. Tá lá, ó. Quem ganha 8.000 por mês ganha um total de 8 salários mínimos. Fechou? Porém, essa aqui é a conta redondinha. E se eu ganhasse 8.160? Se eu ganhar 8.160, ó, ele está dizendo, ó, quem ganha 8.160 por mês ganha um total de 8 salários mínimos. Só que não é só 8 salários mínimos. São 8 salários mínimos mais R$160, não é isso?
Então eu vou ter que saber a diferença também. Então eu vou botar aqui, ó, dif. A diferença é o resto da divisão, quanto sobra. Isso é, 2.860 cabe 8 vezes dentro de 1.000 e ainda sobra 160. Então vou botar aqui, a diferença seria o salário, resto da divisão, por mínimo. Sendo assim, vai ser tanto os salários mínimos mais a diferença. Vamos ver como é que fica o negócio? Ó, quem ganha 8.160 por mês, considerando salário mínimo de R$1.000, que não é o real, não é o atual, né? Considerando o salário de 8.160 por mês, ele ganha 8 salários mínimos mais 160. Eu não formatei ainda porque eu quero que você entenda só a linha de raciocínio. Basicamente, o que eu fiz foi, eu criei uma divisão inteira, que pode ser feita da maneira de cima ou da maneira de baixo, você escolhe, você vai ver que o resultado é o mesmo, e o resto da divisão é o que sobrou, é o que é além. Eu peguei 8 salários mínimos, né? O teu salário de 8.000 cabem 8 salários mínimos dentro e você ainda ganha 160 a mais, beleza? Essa é a linha de raciocínio que eu quero, fechou? Então, aqui no Online PHP funcionou. Vamos fazer uma versão mais bonitinha, aquela que você viu funcionando lá no início do exercício. Vem comigo e vamos trabalhar aqui no VS Code. Estou aqui no VS Code, estou aqui nos desafios, estou no desafio 006, vou criar o desafio 007, então ó, seleciona desafios, vamos criar uma pasta nova, D007. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui do D006, vou pegar o style CSS, Ctrl C, vou aqui no D007, Ctrl V. Beleza, já estou com os desafios aqui. Vou fechar, estou com estilo, na verdade, né? Vou criar aqui o meu index dentro do desafio 7, vou criar o index.html, então clica aqui, ó, arquivo novo, index.html, HTML não, PHP, perdão. Vamos criar o código base em HTML, agora sim. Vamos fazer aqui ppbr, vamos botar desafio PHP e vamos carregar aqui o meu link CSS, só para ficar bonitinho. Vamos na área principal, vamos criar um main aqui. Dentro do main, vamos colocar aqui, ó, informe seu salário e vamos fazer um formulário aqui, formulário do método get. Meu action aqui vai ser um código PHP para o self, né? Server. E aqui dentro eu tenho o PHP self, como sempre a gente faz. Então tem um formulário que vai ser mandado para ele mesmo. Dentro eu tenho um label para sal. Eu vou botar aqui salário, fica igualzinho aquele lá que você viu no início. E vou ter um input do tipo number. Meu name vai ser sal, o ID vai ser sal. Tenho que colocar um value aqui que eu já vou colocar. E tem que colocar um step também para você conseguir botar os valores monetários, né? 0.001 de step. Também vou ter um botão, um input com um botão do tipo submit e o value vai ser calcular. Aqui, ó, logo abaixo do body, eu vou colocar um código PHP. Já vou fazer o seguinte aqui, ó. O mínimo vai ser igual, né, vai receber. Deixa eu ver aqui quanto é que está o salário mínimo exatamente agora. Vamos no Google, salário mínimo no momento, né, que eu estou fazendo. Ó, é 1.380,60, não é 1.320 não. 1.380,60. Vou te mostrar um jeito legal de escrever esse 1.380,60 para o PHP, tá? Num formato aceito hoje. É 1.380,60. E posso separar a parte de milhar, o separador de milhar e de milhão, com o underline. Também funciona, tá? A partir da versão 7.4, se eu não me engano. Está achando estranho aqui o erro? Deixa eu rodar esse desafio para ver se está tudo certo. Vou vir aqui no index, os meus desafios, desafio 7, tá lá, ó. Salário, sei lá, de R$2.000. Calcular, certo? Tá indo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou mostrar, como você viu lá embaixo, dentro do formulário, eu vou criar aqui um parágrafozinho, e nesse parágrafo eu vou colocar considerando o salário mínimo de, vou colocar um R cifrão, e vou criar um código PHP aqui, né, um shortcode para number format de mínimo, com 2 casas decimais, o separador decimal a vírgula e o separador de milhar e de milhão, o ponto. A gente já fez isso 1 milhão de vezes, certo? Ó, vou botar até uma diminuída aqui para você conseguir enxergar um pouco melhor. Vamos ver isso aqui funcionando. Olha lá, ó, considerando o salário mínimo de 1.380,60, aquilo que a gente tinha feito antes. Vou colocar esse 1.380,60 entre negrito, né, dentro de negrito. Então vou botar aqui, ó. Estou fazendo um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Fazendo só mostrar o valor aqui dentro do PHP. É um pouco diferente, mas também fica legal. Essa é uma outra forma de escrever, certo? Então tá lá. Ah, peraí, deixa eu puxar esse strong daqui. Vou botar o R cifrão lá para dentro. Então, deixa eu tirar esse R cifrão daqui. Recortei daqui, Ctrl X, vou dar Ctrl V aqui dentro. Beleza? Vamos ver o
O funcionamento está aqui, ó, o salário tanto, considerando o salário mínimo de 1.380, e eu calculo, por exemplo, 9 mil reais aqui. Quando eu clicar em calcular, eu quero que seja mostrado aí o salário mínimo, quantos salários mínimos a pessoa ganha, usando aquela linha de raciocínio que a gente já viu. Tranquilo? Então eu tenho aqui o mínimo, também vou fazer o meu salário, vou pegar o salário aqui. Meu salário vai ser cifrão underline get da variável sal, né, do elemento sal do formulário. O elemento sal é esse elemento aqui, ó, é tudo pelo name, lembra? PHP pega pelo name, e se não chegar nada, o salário vai ser de 0, tá? Também vou pegar value aqui, vou colocar um código PHP, vai fazendo aos poucos, tá? Recebe o valor de sal. Uma coisa muito importante é o seguinte, tem gente que vai fazendo, ele quer fazer o programa todo de uma vez e funcionar logo no final. Não é assim que funciona. Vai fazendo aos poucos, vê se está funcionando, ó. Vou ver aqui, ó, 8 mil, calcular. A sensação que eu tenho é que ele não está enviando, né? Então, vamos ver aqui. Vou fazer aqui embaixo do main a minha section, que vai ser o resultado, né? Aqui vai aparecer o resultado. Vou botar aqui 2, o H2, né? Resultado final. Vamos ver se ele está indo agora. Tá lá, resultado final. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos criar aquele código PHP aqui, e eu vou fazer exatamente o que eu fiz anteriormente. O meu total, né, o total de salários mínimos vai ser o int div do salário, vírgula mínimo, e eu vou ter também a diferença, que vai ser o salário por cento mínimo. Se você não entendeu essa parte, volte no vídeo que eu expliquei essa linha de raciocínio aqui. Por fim, eu vou mostrar o resultado aqui. Deixa eu só ver, mostrar da maneira mais simples possível, né? Vou criar um parágrafo, ganha, TOT, salários mínimos. Só isso. Então, atualizando aqui, ó, ganha 0 salários mínimos, se não tem nada. 8 mil. 8 mil ganha, eu esqueci do underline aqui, ó. Por isso que não funcionou, ele não estava enviando para ele mesmo. Tá vendo? Por isso que é importante a gente ir testando aos poucos, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui 9 mil, calcular, tá lá, ganha 6 salários mínimos. Então, vamos colocar aqui, ó, tem algumas outras diferenças aqui que eu errei, ó. Você tem que botar o underline get aqui, o underline server, né? Na verdade, aqui a variável não se chama sal, chama salário. Salário, não salário, para ele poder mostrar o salário na tela, né? Então tá lá, ó. Apareceu o 9 mil. Botar 8.500. 8.500 para 1.320, ele ganha 6 salários mínimos e ainda tem a sobra, né? 3 salários mínimos mais tantos reais. Né? Vou botar aqui o contrabarra para dar o escape. Fecha aspas, ponto, ponto, fecha aspas. Abre aspas, na verdade. E aqui eu boto o number format do valor da diferença com 2 casas decimais, o separador decimal sendo a vírgula e o separador de milhar sendo o ponto. Vamos ver? Tá lá, ó. São 6 salários mínimos mais 2.200. Vamos fazer aqui, ó, um teste. Em vez de 1.380,60, que é o meu salário base, né, o meu mínimo real, vou botar aqui como comentário, o meu de verdade, né? Eu vou criar um mínimo aqui de 1.000, só para a gente fazer uns testes. Voltando aqui, eu tenho lá, ó, 8.500 no salário mínimo, são 8 salários mínimos, considerando o salário mínimo de 1.000. Quem ganha 8.500 ganha 8 salários mínimos mais 500 reais. Beleza? Vamos só melhorar essa mensagem aqui no final. Vou botar aqui, ó. Quem recebe um salário de cifrão lá, escapado, vai ter aspas, ponto, ponto, aspas, e vou botar lá o number format, que é o salário, vírgula, 2 casas decimais, a vírgula e o ponto. Beleza. Ó, se preciso for, pausa o vídeo para você fazer esse eco bonitinho, certo? Vou botar o ponto e vírgula aqui no final que eu tinha esquecido e vamos ver aqui funcionando, ó. Quem recebe o salário de R$ 8.500 ganha 8 salários mínimos mais R$ 500. Beleza? Vou botar aqui um salário de 10 mil. Quem recebe o salário de 10 mil ganha 10 salários mínimos mais R$0. Não tem sobra, certo? Vou botar esses 10 salários mínimos aqui em negrito para ficar igualzinho. Então tem aqui, ó, TOT salários mínimos. Vou botar um strong aqui na frente. Sempre faça aos poucos, tá? Porque senão vira muita coisa para você digitar. E aí a chance de você errar é muito grande. Vai fazendo como eu estou fazendo aqui. Faz aos poucos, testa para ver se está funcionando. Funcionou? Passa para o próximo passo. Beleza? Então funcionou com o salário mínimo de 1.000. Vou voltar aqui, ó. Vou botar esse aqui como comentário. Na verdade, eu vou excluir essa linha aqui, porque o salário mínimo não é 1.000. E vou colocar o salário mínimo aqui, de verdade, que é esse daqui. E eu vou fazer o seguinte, aqui no salário, se eu não digitar o salário, eu vou botar exatamente o valor do mínimo. Então, isso significa o quê, ó? Se eu botar
10 mil, ele vai fazer o cálculo, ó, 7 salários mínimos mais 350, mas se eu não botar nada, se eu não enviar aqui, ó, se eu só chamar o index e não enviar, ele vai botar que o salário é 1.380,60, e ele vai dizer aqui, ó, quem recebe um salário de 1.380,60 ganha um salário mínimo e mais zero, né? Tranquilo? Então é dessa maneira aqui que a gente vai trabalhar nesse tipo de exercício para saber quantos salários mínimos estão dentro do nosso salário, seguindo aquela linha de raciocínio lá do início. Beleza? Porque você está fazendo esse curso de graça, está se especializando em PHP e ainda não é inscrito no canal do Curso em Vídeo, então você vai me ajudar agora para a gente conseguir passar de 2 milhões de inscritos. E se no momento que você está vendo esse vídeo a gente já passou de 2 milhões, vamos ajudar a chegar a 3. E se já passou de 3, vamos ajudar a chegar a 4. E assim sucessivamente. Se inscrever no canal é uma maneira de você agradecer a gente pelo conteúdo que a gente está fazendo para vocês. E a gente, de volta, agradece a quantidade de inscritos, continuando a criar cursos. É uma via de mão dupla. Ajuda ela a funcionar. Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Espero que você tenha entendido essa linha de raciocínio. Tem outras linhas de raciocínio. Essa daqui que eu te passei vai dar alguns problemas em relação a centavos, mas eu não quis me aprofundar nisso nesse momento. Mas se você tiver uma solução melhor, bota nos comentários aqui. Mas o meu objetivo é você entender como funcionam os operadores de divisão inteira, né, a função de divisão inteira e o operador de resto da divisão inteira, para você ficar legal e conseguir fazer mais e mais desafios, para você utilizar o operador de resto de divisão para algo que não seja somente saber se o número é par ou ímpar, se ele é divisível por 5, divisível por 10, divisível por um valor, saber se o número é primo ou não. São os únicos exercícios clássicos que a gente utiliza esse operador de resto da divisão, e eu te mostrei uma outra forma de utilizar. Fechou? Então é isso. Se possível for, deixa o like aí, deixa um comentário, deixa suas observações. Se você tem uma solução melhor do que a minha, que trata melhor os centavos, bota aqui embaixo. O que eu quero, mais uma vez dizendo, é dar uma solução simples para um problema simples. Espero que você tenha conseguido, e se não conseguiu, espero que você tenha entendido depois dessa explicação. Eu me despeço por aqui, mas a gente ainda tem mais desafio para resolver. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.